Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começando aí mais uma segunda-feira, segundou. O de hoje começou bonito, tava lindo, nasceu do sol. Tava um pouco com neblina, assim, de repente saíram uns raios cortando a neblina, foi uma coisa bem legal. Espero que vocês tenham tido um bom começo de semana aí também. E eu queria compartilhar com vocês as leituras que eu tenho feito esse ano. Então, o primeiro livro do ano foi esse aqui, do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E esse é um livro de que eu gosto muito, que eu gostei muito. Terminei de ler ontem, até tinha falado que eu ia fazer na sexta, no sábado, mas realmente eu não consegui. Eu terminei de ler ontem e aí eu queria compartilhar com vocês a experiência que foi esse livro. Primeiro, a capa dele, que é maravilhosa, né? Uma edição especial, linda, de capa dura. Ele é magnífico, muito lindo. Quando a gente tem um livro, a gente pode ler assim, que ele já encanta a gente pela capa, é fantástico, eu gosto muito. O C.S. Lewis, ele foi irlandês, nasceu no final do século XIX na Irlanda, e esse livro ele surgiu porque ele foi convidado para falar à rádio de BBC de Londres sobre o cristianismo. O Lewis ele nasceu na Irlanda no final do século XIX e ele foi professor de literatura inglesa e ele foi um estudioso importante da época, escreveu mais de 30 livros. Ele é mais conhecido pelas Crônicas de Nárnia, né, que virou filme, foi assistido aí por milhões de pessoas, mas esse livro dele é um livro super importante, super especial, tido aí pelos crentes, pelas pessoas cristãs como uma referência, né, no assunto. E esse livro ele foi uma transcrição de entrevistas que ele fez à rádio BBC de Londres no período da guerra, acho que foi ali pelo período de 1942 a 44, que ele escreveu o livro. Na verdade, ele até faz alguns adendos no livro após a entrevista, né? Depois que ele mesmo fez a transcrição do livro e após ele fez alguns escritos respondendo, por exemplo, a mensagens que alguns ouvintes mandaram para ele, na época, cartas. Então, acredito que esses adendos tenham sido escritos em 1952. Então, esse livro, ele me chamou muito a atenção porque eu sou uma pessoa muito interessada nessa questão de religião, de espiritualidade, e eu gosto de conhecer e ler sobre esse assunto e conversar com meus amigos sobre esse assunto. E eu não conhecia o C.S. Lewis, tenho que confessar, assim, não tinha lido nada dele ainda não li Crônicas de Nárnia, talvez agora após esse livro eu vou ler. E ele escreve de uma forma que é fácil de ler, porém é uma leitura mais lenta, é uma leitura que você precisa de raciocínio. Ele trata do assunto de forma bem filosófica. Ele não era uma pessoa, né, religiosa, ele era ateu na verdade, e conversando com alguns amigos, entre eles o J.R.R. Tolkien, que foi o autor do Senhor dos Anéis, ele teve essa visão, teve essa possibilidade de enxergar no cristianismo uma resposta, talvez para o que ele estava buscando, ele enxergou verdade dentro do cristianismo. E ele trouxe os aprendizados dele para a gente durante essas entrevistas que ele fez em 1942. Né? Teve o período da Segunda Grande Guerra e na Primeira Grande Guerra ele participou, ele lutou como um combatente e, né, sobreviveu e tudo. Na Segunda Guerra ele foi convidado então a falar um pouco sobre o cristianismo. O livro ele é basicamente dividido em 4 livros, cada livro tratando de um tema diferente. O primeiro livro, Certo e Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo. O segundo, No que Acreditam os Cristãos. Terceiro, Conduta Cristã. E o quarto, Além da Personalidade ou os Primeiros Passos na Doutrina da Trindade. Ele basicamente ele faz um estudo geral do que é o ensinamento do cristianismo, do que são o que é o conceito do cristianismo. Ele traz de uma forma muito simples realmente, de uma forma mais fácil de ser visualizada, de uma forma mais humana talvez, de falar sobre o cristianismo.
No primeiro capítulo ele trata um pouco sobre a questão da lei moral e das leis do universo, por exemplo, o que é a lei da gravidade, o que é a lei moral, que é uma lei que precede nossa existência, que ela já está aqui no mundo, que ela está posta, que ela é mais forte do que você, né? É a questão de você fazer o bem sem nenhum motivo específico, é uma lei, ela gere nossa vida da mesma forma que se você soltar um objeto no ar, ele vai cair por causa da lei da gravidade. Então, a tendência do ser humano, em sua essência, é fazer o bem. Ele fala isso de forma muito interessante no primeiro capítulo. No segundo, inclusive, é a parte onde ele fala do cristianismo água com açúcar. E aí ele não trata o cristianismo água com açúcar, né? Ele fala da questão do cristianismo realmente de Deus ser realmente supremo e que o cristianismo ele não tem essa dualidade do bem e do mal. Na verdade, o bem e o mal são basicamente a mesma coisa, porque o mal está fundamentado em preceitos do bem, mas que Deus concede ao ser humano o livre-arbítrio. Então, é mais complexo, vai além, né? O bem e o mal não é simplesmente o bem e o mal. São escolhas, o mal são escolhas do ser humano dadas a partir do livre-arbítrio de Deus. Então, Deus, como ser supremo, ser do bem, ele dá essa decisão ao ser humano. Então, o cristianismo, ele não é, né, como ele falou, não é água com açúcar. Tá muito além disso, é muito maior e muito mais forte do que isso. O terceiro capítulo, do meu ponto de vista, ele é um dos capítulos mais importantes, porque ele trata de comportamento, de crenças, na verdade, de virtudes do ser humano. E eu acho que aí ele faz um pouco uma correlação com o que são os mandamentos, né? De questão de comportamento do ser humano. E eu acho que essa parte é muito interessante, né? Ele fala sobre pecado, ele fala sobre fé, né, o que é o pecado, o que é a fé, o que te move. Essa parte do livro é uma parte muito interessante, porque ele questiona um pouco as ações humanas, né? Ele fala sobre o perdão e a caridade no terceiro livro, né? Que a caridade ela está muito mais além de você doar dinheiro para a outra pessoa, né? Tá muito mais relacionada com o ser bom além de qualquer coisa, que é basicamente o principal mandamento. São os principais mandamentos, né, de Jesus Cristo. Um é amar a Deus por todas as coisas e a outra é amar ao próximo como a si mesmo. E ele trata isso de uma forma diferente do que a gente está habituado a ouvir né, da igreja e tudo. Ele trata isso de uma forma mais filosófica e a caridade é isso, o perdão é isso. Ele está muito mais além de você doar dinheiro para as pessoas. Eles estão muito mais relacionados com você amar aquela pessoa, né, acima de qualquer coisa. Não que nem o cristianismo, ele trata muito dessa questão do cristianismo, que o cristianismo fala de você não amar o pecado, mas amar o pecador. E aí ele trata isso dessa forma, ele fala a questão do perdão, de você perdoar as pessoas, né? Na verdade, aceitar que todas as pessoas que podem errar e que você tem que amá-lo apesar disso, né? Não quer dizer que você não vá puni-lo, que aí eu acho uma parte interessante que ele trata no livro, como ele guerreou, ele esteve na guerra, na Primeira Guerra Mundial, ele entende como matar um inimigo uma forma de punição que é leal. Se a pessoa fez o mal, ele tem que ser punido, mas você vai fazer aquilo com honra, você vai matá-lo pelo mal, não porque ele é uma pessoa má em si. E aí até ele trata que seria interessante, ele se imagina guerreando com alguém, eles se matam e aí se encontram no céu e chegam lá e dão risadas. Então é aquela questão, eu vou te punir, eu vou tirar a sua vida, que na época para ele era uma questão aceitável pelo seu erro, mas a sua alma será salva. Então essa é o que é para ele o perdão, o que é a caridade,
né? O que é o amor? Porque você vai continuar amando aquela pessoa como se ele fosse você mesmo, como se fosse ele é o seu semelhante. Mas o pecado ele tem que ser punido. Isso é o que ele fala, né? No terceiro capítulo, é o que ele trata nesse livro, no livro mesmo, né? Do Cristianismo Puro e Simples. No livro ele trata de Jesus, né? Ele coloca como Jesus Cristo sendo filho de Deus, mas sendo gerado por Deus, diferente de nós que somos criaturas, nós fomos criados por Deus, ou seja, nós somos semelhantes a Deus, mas não somos deuses. E o livro final, ele fala sobre a aceitação realmente de colocar a sua vida, colocar a sua alma nas mãos de Deus, e aí sim você terá aceitado o cristianismo, aceitado o que é Deus, né? Tirar a sua autonomia, entregar para Deus, no fim, o que é o seu livre-arbítrio. Colocar para ele as decisões, colocar para ele a entrega da sua vida. Ele fala isso de forma bem filosófica. Eu gostei bastante do livro. Eu não concordo com as crenças, eu não sou uma pessoa que é cristã, não tenho esse vínculo com a religião e a religiosidade dessa forma, mas eu acho muito interessante porque ele trata de forma mais respeitosa que muitos outros livros as outras religiões, apesar de falar que elas estão todas erradas, mas ele trata de forma mais respeitosa e coloca para a gente pensar de uma forma filosófica. Ele faz diversas comparações, algumas do meu ponto de vista bem sem sentido, mas algumas bem reais. Ele traz para o dia a dia exemplos, né, de como seria ele traz dentro do nosso dia a dia exemplos que são reais, palpáveis, para fazer comparações e explicações de temas bem complexos, por exemplo, como a Santíssima Trindade. Ele coloca a Santíssima Trindade, que é um dos mais difíceis temas de serem entendidos do cristianismo, de uma forma bem simples. Por exemplo, ele faz a comparação com desenhos. Se você coloca desenhos, por exemplo, em linhas, é uma coisa, são linhas, é um quadrado. Se você faz um desenho em 3D, é o mesmo quadrado, continua sendo as linhas, mas não é mais um quadrado, agora é um cubo. E se você materializa aquilo fora do papel, ele continua sendo as linhas, continua sendo o cubo e é um objeto. Então ele é tudo isso em uma coisa só. Eu achei uma explicação bem interessante para a Santíssima Trindade, que é um dos temas mais complexos do cristianismo. Então ele traz um pouco para a realidade do dia a dia o que é, né, e para finalizar, o que eu acho muito interessante sobre esse livro e sobre a leitura de uma forma geral, por isso que eu queria compartilhar com vocês, é que a gente pode viajar no tempo lendo, né? A gente pode viajar no tempo para o passado para conversar com pessoas que viveram antes de nós, tiveram aprendizados antes de nós. Isso para a gente é muito importante para o futuro. Então, eu super recomendo a leitura desse livro. Ele trata muito da questão, não muito, mas de forma implícita. Ele fala e fica claro para a gente a percepção de uma pessoa que lutou na Segunda Guerra e que viu a Segunda Guerra acontecer. Para a gente isso é muito distante. Então eu acho que trazer o que é o conceito de certo e errado para uma pessoa que foi para a guerra, defender o país e matar outras pessoas, então isso é muito interessante a gente poder dialogar com essas informações. Fora que a gente sempre aprende muito com outras culturas, né? A gente ele é um irlandês europeu que viveu num país que é completamente diferente do nosso. Então a percepção deles do dia a dia de vida é muito diferente da nossa, que a gente nasceu num país tropical, que não participou de guerra, que vive num mundo que está completamente cheio de informações e bem mais evoluído tecnologicamente. Então as conversas que nós podemos ter com a leitura com pessoas que já não estão aqui mais, é muito interessante. Então, super recomendo para vocês esse livro. Foi um livro que eu gostei muito. Espero ler mais outras obras dele. E, bom, o próximo livro que eu vou ler, ainda não sei qual vai ser. Assim que eu souber, eu já passo para vocês e a gente vai fazer uma resenhazinha sobre ele. Ok? Muito obrigado, gente. Quem gostou, depois me fala o que vocês acharam, como é que ficou aqui a conversa. E a gente vai trocando mais ideias sobre livros. Me fala se vocês já leram algum livro do Lewis e se vocês já leram esse Cristianismo Puro e Simples.